Começamos agora a nossa live 4 do Free Flow para mamães. Isso mesmo, estou fazendo uma série de lives para as mamães em comemoração ao Dia das Mães. Então, até o domingo, estarei aqui em qualquer horário para dividir alguma coisa com vocês que vocês queiram. Então, vocês podem ir mandando as perguntas, eu vou responder. Tem bastante pergunta na caixinha. Eu vou responder também. Estou dando um mamazinho aqui neste momento para este bebezão. E ao mesmo tempo vamos conversando, vou dando mamar, conversando, olhando pro bebê. Não é? Quer dar oi para titias? Vamos dar um oizinho? Não quer oizinho nada, quero dar um mamazão. Então você vai ver uma mãozinha aí no meu pescoço. Pessoal, faz exatamente 10 anos que eu dou mamar. Brincadeira. Quase, né? O meu filho mais velho tá com 10 anos. Eu dei mamar pra cada criança 1 ano. 1 ano e pouquinho. Essa aqui já tá o recorde, hein? É a mais privilegiada. Já está 1 ano e meio mamando. Eu vejo a diferença, né? De você dar mais tempo no mamar. Tô meio pra cá, assim, com a cabeça aqui, pra que eu, né? Não apareça nada aí. Gente, tá sendo muito legal essa série de lives Free Flow. Hoje era o dia da live com as crianças. Lembra que eu falei que se elas estivessem bem certinhas no dia, na rotina de manhã, a gente ia fazer a live? Que aí elas iam ter que acordar, colocar a roupinha, arrumar a cama, fazer as lições. E aí a gente ia entrar na live juntos? Então, elas fizeram tudo muito certinho. Estavam todos de uniforme, com lição feita. A mais velha fez a lição com a pequena. Pôs a liçãozinha da pequena na mesa. Elas fizeram tudo lindas, 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 lindas. Mas quem não conseguiu cumprir a rotina foi a adulta que vos fala. E vocês sabem por quê? Porque o bebê... Quando eu fui dormir 1 da manhã ontem. Quero saber quem viveu isso também, porque eu vi algumas mães de madrugada online também. Eu fui dormir 1 da manhã, bem cansadona, resolvi tudo que tinha que resolver. Ficamos naquela live que durou bastante ontem à noite. E aí eu fui dormir 1 da manhã, coloquei a cabeça no travesseiro. O que vocês acham que aconteceu quando eu coloquei a minha cabeça no travesseiro para dormir e descansar? Hein? Quem sabe? Quem sabe? Sim, a bebê acordou. Ela estava dormindo desde as 8h30, 9 horas, e ela acordou. Ah, vou dar um mamazinho, ela já volta a dormir. O que vocês acham que aconteceu? Votação aqui. O que vocês acham que aconteceu na minha noite? 1, dormi muito bem. Olha, sonhei com os anjos, dormi pesado a noite inteira. Fui deitar 1 hora, capotei e só acordei às 8h30. 2, fui dar um mamazinho porque ela acordou a 1, enquanto fui dormir. E ela já empacotou de novo e dormiu super tranquila. 3, fiquei acordada até às 5 com a bebê. Gente, ela não desligava, não tava chorando, não tava irritada, mas ela simplesmente estava acesa, tipo, começou o dia de manhã. E aí, né, as técnicas, todas as nossas... A Luísa tava com saudade de brincar, quis brincar, ficou com saudade da mãe, e não, aí tentei passar pro pai um pouco, mas ela era só uma mãe, né, daí mamou tudo que tinha e não tinha. Fomos lá, comer uma banana, dei água, falei, vou encher de aguinha essa barriguinha. Fiz de tudo, gente. E ela ficou acordada comigo. Quer dizer, eu fiquei acordada com ela até às 5 da manhã. E daí, 5 da manhã, eu falei, agora eu vou vencer, gente. Não é possível. Não é possível. Eu preciso vencer essa criança. Nesse momento, eu resolvi dar o último mamar, minha última tacada. E agora, confiante que ia dormir. O que vocês acham que aconteceu? Número 1, eu dei mamar às 5 da manhã. Depois de infinitas mamadas, infinitas tentativas, e ela dormiu. Número 2, não dormiu, tá acordada até agora? Ai, que horror. Mas ó, pode ser. E número 3, quando eu estava conseguindo fazer o nenê dormir, a criança 3 grita no outro quarto. Mãe! E essa aqui abre o olhão. Gente, opção número 1, fui lá, leve, contente, sorridente para outra filha atender. Opção número 2, saí gritando pela casa, acendi todas as luzes.
Opção número 3, não vou nem contar pra vocês, né? Vocês já devem saber. Gente, só sei que acendi todas as luzes, falei, agora todo mundo vai acordar comigo. Estavam todas as crianças acordadas, consegui acordar todo mundo. Meu marido pulou da cama, meu Deus, o que tá acontecendo? Falei, tá acontecendo? Que eu não dormi a noite inteira, tá todo mundo descansando. E agora que eu ia fazer o neném dormir, todo mundo acordou. Vamos tomar café? Aí as crianças, as mais velhas, me olhavam assim com uma cara, meu Deus, essa mulher enlouqueceu. Ai, gente, tem que rir pra não chorar, né? Graças a Deus isso não acontece sempre, né? Mas de vez em quando acontece. E aconteceu aqui em casa. E aí eu entrei no Instagram e eu vi um post de um perfil lá, não lembro do que era, de uma mãe, e a mãe escreveu, live cancelada, porque estou agora 2h30 da manhã acordada com meu bebê. Fiquei rindo, falei, nossa, não estou sozinha neste mundo. Então você, mamãe, que passou uma madrugada acordada, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, não se sinta só, tem muitas mães nessa jornada, tá? E não tem nada errado com você, não tem nada errado com o bebê, faz parte. Eu continuo sendo uma ótima mãe, o meu bebê continua sendo um ótimo bebê, nós continuamos seguindo a vida, mas hoje pela manhã eu precisei fazer escolhas. Eu poderia ter escolhido o mau humor, o cansaço, ter escolhido ficar ofendida por tudo que aconteceu, chateada, frustrada. Realmente eu me senti frustrada. E eu falei pro meu filho mais velho, hoje a mamãe tá frustrada. E a minha paciência tá menor, parece. Então ele já abriu o alerta, assim, avisou todos os irmãos. Gente, a mamãe tá cansada. Meu filho mais velho é muito engraçado, né? Gente, ele avisa todo mundo pra que todo mundo, né, cuide com a fera aqui. E aí, o que acontece, né? Eu normalmente sou mais paciente, então 1 vez, 2 vezes, explico mais, tal. Quando eu tô cansada, na primeira acabou, gente, acabou. Perdeu o eletrônico fim de semana, então eles ficam, ó, de olho aberto, que a mamãe tá naqueles dias bem animada, né? E daí, nesse momento, né, eu tive que fazer uma escolha. Como vai ser o meu dia? Meu dia vai ser bom ou meu dia vai ser ruim? Eu vou pautar meu dia pela noite que eu tive? Ou eu vou reagir? Vou ter um dia melhor, né? E aí a gente convida o sobrenatural. E antigamente, gente, eu com certeza teria um dia terrível, sabe? E assim, deixa eu só contar. Vocês nem sabem tudo que configurou para o meu dia ótimo. Lembra da live de ontem? A gente deve ter terminado umas 11 e pouco, 11h30, né? Eu tava escutando um barulho estranho durante a live, que era tipo um motorzinho. Eu falei, mas não tem esse motorzinho, eu acho que eu não tenho esse motorzinho aqui em casa, não liguei nada. E o motorzinho lá, 1 hora de live, né? E o motorzinho ligado. A hora que eu desliguei a live, gente, foi desligar. Eu tava salvando, explodiu alguma coisa na lavanderia. Pá! Aí explodiu, eu escutei um tsh, era água pra tudo quanto é lado. E eu falei, amor, você tá aí na lavanderia dele? Eu não! Ele veio correndo de baixo, porque ele já viu que era alguma coisa. Eu apertei um botão lá, de um pressurizador, sei lá do que, quando precisei ligar o gás para as crianças tomar banho, e não liguei no automático, liguei no botão errado, e ficou bombando o negócio, a live inteira bombando. Chegou a hora final da live, ainda bem que foi no final, né? Porque no meio ia ter sido muito legal. Ali no finalzinho da live, eu tinha acabado, realmente explodiu aqui um cano, o marido foi lá, passou o rodo, ficou na função ali, eu salvando a live aqui pra vocês, pra não perder. E aí, depois de tudo isso, conversamos, tudo que a gente tinha que fazer à noite, fomos dormir, e aí aconteceu tudo isso dele acordar e eu ficar até 5 da manhã com ela, tentando fazer essa criança dormir. Alguns momentos eu resolvo aproveitar, fico de boa, outros momentos fico com braba, e assim vai, né? A nossa madrugada segue adiante. E a hora que ela dormiu foi assim, nem dei mamar nada, só deitei ela no colo e ela simplesmente apagou. Claro que de tarde hoje ela tirou aquela soneca maravilhosa e eu não, mas tudo bem. De manhã, lembra que eu falei pra vocês da rede de apoio? De manhã, o meu marido deixou eu dormir um pouquinho mais, as crianças ficaram até quietinhas, colaboraram e foi super legal. Tudo isso pra dizer pra vocês o porquê que não tivemos a live de manhã com as crianças. Eu queria muito que elas respondessem as perguntas pra vocês mandaram perguntas super legais, eu tô salvando aqui, podem mandar mais, tá? Elas estão super animadas, estavam prontinhas, tinham sozinhas feito tudo, colocado uniforme, tomado café, feito a liçãozinha, estavam prontas, mas a mamãe não, a mamãe tava com aquela cara assim, gente, live agora não vai rolar, né? E eu dei uma descansadinha de manhã e o meu dia seguiu, né? E o que eu falo pra vocês é que a gente sempre vai ter uma decisão depois da frustração. Frustração faz parte da vida de mãe,
Mas saber lidar com a frustração é que vai te trazer essa opção de viver o sobrenatural, de viver algo sobre o natural. O natural, o normal é estar exausta, irritada, sem paciência. Lembra que eu falei pro meu filho que eu tava com pouca paciência? Então, essa é uma mentira. A paciência é ilimitada. A paciência não tem limite. Quantas de vocês já repetiram isso? Paciência tem limite, paciência tem limite. Não, a paciência não tem limite. A paciência é ilimitada. E a gente tem acesso a ela toda hora. Oi, meu amor. Você quer o quê? Quer mais? Mandem as perguntas de vocês. A gente faz sempre assim no Free Flow. Deixa eu trocar o lado aqui, que eu acho que já escutou. A gente sempre... eu peço para que vocês mandem as perguntas. Mas eu vou mudar de ladinho. Olha lá esse tias. Essa é minha cara de mamar. Essa é minha cara. Conte para as tias. Ficou acordada, fez festa. Mas é uma deliciosa. Mas é um bebezão, gente. Já não dou muito... Calma, espera aí. Vamos virar aqui pro pessoal não... ninguém precisa ficar olhando essas coisas aí. Vamos pra cá. Aqui, assim, agora muda de lado. Pra treinar esse lado, agora treina essa posição. Se eu não fizesse agora a live, gente, eu ia furar hoje. É o único momentinho que eu tenho, tá bom? Então, mandem as perguntas que vocês têm aqui. Lembra, Free Flow é qualquer pergunta, qualquer assunto que você queira conversar. Ontem não consegui conversar com vocês todas as perguntas que vocês mandaram. Acho que à noite vocês estão mais ativas, né? Estávamos aí em 50 mulheres, bombando de perguntas e de questões. Falamos sobre higiene natural, do bebê, de ensinar o bebê a ir no banheiro desde 15 dias de nascimento, que eu amo isso. Falamos sobre a questão do banho das crianças, de você valorizar esse momento e não deixar esse momento ser um momento de tensão e cumprir tabela, porque é um momento de conexão. Falamos sobre isso. Falamos também sobre o que fazer em relação às brigas dos irmãos. Algumas dicas, prometi pra vocês que vou fazer um post sobre isso, que eu tenho um material bem legal. Que mais que eu posso dizer pra vocês? A Luísa mandou uma pergunta aqui. Quais são os benefícios da amamentação livre demanda? Boa pergunta. Eu gosto que vocês me façam pergunta de maternidade, porque como eu tive 4 filhos, eu tentei de tudo, né? E esse tudo significa que algumas coisas que funcionaram com um, não funcionaram com o outro. E por isso que eu sempre digo que não tem certo e errado, né? Mas... diante das opções que eu já tentei na amamentação, eu gostei mais da livre demanda. A livre demanda, ela com certeza é mais cansativo, mas ela é menos estressante. O que eu quero dizer com isso? Ela é mais cansativa porque você dá mais, é livre a demanda, não é você que controla o bebê de 3 em 3 horas ou a hora que você quiser, né? É a fome do bebê que vai guiar, então às vezes o bebê vai querer mais, querer menos, né? Pode acontecer, mas normalmente é mais, então vai exigir mais de você, né? Mais tempo ali paradinha, amamentando, concentrado no bebê, olho no olho, atenção, né? Principalmente no comecinho. Então, isso vai exigir da gente, tá? Mas é menos estressante, porque você não se preocupa em cumprir alguma tabela. Não coloca o bebê naquele formato robô, né? E aí você vai suprir a necessidade da criança, não a necessidade de uma tabela, não a necessidade do que ter que fazer agora, e já colocar a criança num sistema, que eu avalio como cruel a gente pôr uma criancinha num sistema. Quem de vocês acorda igual sempre? A gente nunca acorda igual, né? Às vezes a gente acorda mais tarde, a gente acorda com fome, às vezes sem fome. Aí, de 3 em 3 horas, vai entroxar a criança mesmo ela não tendo fome. E eu nem concordo que a gente tenha que comer de 3 em 3 horas, tá? Aqui em casa a gente não faz isso, né? A gente vai com uma linha aí da alimentação um pouco diferente, né? E o que eu queria falar pra vocês da amamentação livre demanda é que eu senti que a livre demanda deixa a mãe mais tranquila e a criança também. A criança ela é suprida na hora que ela precisa. Só que eu acho que chega um ponto da livre demanda, eu gosto muito da livre demanda bem no começo. É tipo um animalzinho, nasceu, quer mamar, fica mamando, né? Mas eu não acredito que a criança pequenininha, bem bebezinha, tem manha, sabe? Oi, Córnia, vem aqui dar um oi pro pessoal na live. Eu não acredito nisso, sabe? Eu acho que é necessidade de um ser humaninho. Diga oi. Oi. Venha, amor. Ela tava lá na aula dela, na aula online. Ela é a única que tá no escalonamento no online essa semana. O Johan e a Connie foram, e a Lisa, que é a nossa terceira, foram pra escola. E a Coninha está aqui. Quer participar um pouquinho da live? Ou você quer aproveitar pra brincar? Só queria falar uma coisa. Então fala, tá todo mundo te ouvindo.
A carinha dela. É da minha sala. Ah, depois a gente conversa então, tá bom? E o que mais que eu vou contar para vocês aqui? Tô falando da livre demanda, né? Chega um ponto que eu acho que a livre demanda se torna muito mais incômoda, que é o momento da manha, do apego, que daí você vê que não é fome e alimentação que a criança precisa, é mais de uma ligação emocional, e aí a gente vai dando outras formas, né, de suprir essa forma, essa necessidade emocional da criança. Então a gente vai trabalhar de outras formas e tentar que esse vínculo seja um vínculo positivo, não um vínculo vicioso e ruim do bebê querendo toda hora pendurar em você e você empurrar o bebê toda hora e não querer, e aquilo também não é gostoso, né? Você não tem a liberdade mais, né? E a criança também, ela não é pra ficar o tempo inteiro pendurada em você mamando, certo? Então a gente precisa entender que a livre demanda é algo natural. Lembra que eu sempre digo pra vocês que eu amo as coisas naturais, né? Então eu amo a higiene natural, que é levar o bebê ao banheiro desde os 15 dias, ensinar a criança a posição de cócoras, incentivar a evacuação, tá? E aí o que eu gosto também é de todas as formas naturais que a gente pode ter. Então eu creio que o bebê que nasce, ele precisa mamar e ele vai saber a hora. Instintivamente, não vai saber, mas o corpinho dele vai pedir e você vai começar a escutar isso, a perceber isso quando é fome, né? E aí tenho medo que vire chupeta, tal. Já falei pra vocês que eu prefiro que seja uma chupeta do que o peito do que a própria chupeta. É um plástico, né? Causa vários danos na criança, causa uma dependência, então o corpo da mãe é perfeito para encaixar lá e vai trazer um desenvolvimento incrível para a criança, mas sempre com equilíbrio, né, gente? Não vai ficar o dia inteiro mamando, o dia inteiro pendurado na mãe, não vai ser bom para ninguém. Então a gente vai achar um equilíbrio. A criança tá querendo mamar toda hora, você vê até onde é fome, depois é um outro desconforto, às vezes é um desconforto por mamar demais, então você tem que ficar atenta. Então as mães de primeira viagem observar. Tem que observar a criança e ir por tentativa, né? Não existe regra, né? O que pode ter dado com uma mãe pode ser que dê com a tua, mas com o teu filho, mas pode ser que não dê. Então você vai tentando, observando e tentando, sempre sem deixar a culpa entrar, sem deixar a frustração entrar. A gente vai sentir a culpa e a gente vai sentir a frustração, mas o que a gente faz depois de sentir é que vai determinar se você vai viver uma maternidade leve, sobrenatural, ou uma maternidade pesada, carregada de culpa, de frustração. Isso tudo vai refletir na criança. Vai ser uma criança mais chorosa se você carregar tudo isso. Uma criança que vai sentir essa carga, né, enquanto você está amamentando. Perceba, enquanto você está amamentando, por exemplo, de madrugada, se você faça esse teste, dê uma mamá rabugenta. Só pensando, não precisa falar nada, só pensando. Ai, queria estar na minha cama. Ai, mas que saco essa criança. Ai, não vai dormir nunca. Ai, fica lá ruminando, só fazer um teste. Você vai ver a agitação que essa criança fica no seu seio, né? Agora, você já tá acordada, entendeu? Já tá acordada. Você entende que você convida a atmosfera que você quer na sua casa. Então, você vai dar mamar, você vai aproveitar e vai ficar olhando. E agradecendo. Obrigada, porque eu tenho um bebê para dar mamar. Eu faço isso. Eu era uma mulher que podia ter perdido meu útero com a doença que eu tive. Então eu falo, meu Deus, eu tenho 4 filhos. Nem achei que era capaz de ter 4 filhos e criar 4 filhos e viver essa alegria que a gente vive em casa. Obrigada por essa criança, obrigada porque eu tenho leite para amamentar a minha filha. Obrigada porque ela tá viva, ela tá ativa, ela tá alegre, ela tá saudável. Em tempo de pandemia, agradecer a saúde. Meu Deus, essa criança é muito saudável, né? Ela é livre, ela é saudável. Então agradecer pela criança, agradecer por esse momento. É diferente de você reclamar, é diferente de você murmurar. E isso atrai coisas boas e a criança vai sentindo. Ela vai ficando tranquila, ela vai sentindo essa vibe materna, né? A gente passa muito mais do que simplesmente leite para a criança. O nosso afeto, ele vai ser transmitido, né? E a nossa rejeição também. Então, a reflexão que eu faço para vocês, mães de primeira viagem que estão dando lá e talvez estão exaustas, o que você está passando para sua criança, né? Qual é essa vibe que você tá passando na hora da amamentação? Ai, Gisela, poxa, mas já tá tudo tão difícil, ainda tem que pensar nisso? Tem, porque é bom pra você, é bom pro bebê. Isso é ser mãe. Isso é ser mãe e você consegue sim pensar nisso, porque vai fazer bem pra você.
tá? Se você deixar aquele cansaço e justificar tudo com o seu cansaço, aí, gente, vai piorando tudo. A Karina escreveu: meu filho tem 2 anos e 5 meses, ainda acorda para mamar. Estou grávida e cansada, confesso. Algumas amigas minhas continuaram dando mamar com os 2, né? O que nasceu e o outro. Eu não indico, eu não acho legal. Eu acho que isso pode gerar até traumas, né? Da outra criança. Então, eu acho que é muito melhor você fazer já que tá grávida, né? Já ir preparando isso e já ir desmamando a criança, né? Porque você daí vai precisar dar atenção, né? E se você tá cansada agora e quando nasceu o nenê, né? Com certeza a nossa exaustão é maior e aí você vai ter que amamentar 2, né? Então, pensa um pouquinho aí que dá tempo de você trabalhar isso, tá? Dá tempo de você trabalhar isso. Ela fica erguendo a minha blusa. É a maniazinha de ficar erguendo a blusa da mãe. Outra coisa, as crianças começam a desenvolver manias. Tem crianças que com essa mãozinha, enquanto você dá mamar, quer pegar o bico do seio, tá? Do outro seio. Tem mãe que deixa. Tem criança que começa a puxar o cabelo. Tem mãe que deixa. Tem criança, como essa aqui, que ela me beliscava assim, ó. Quando a unha tava comprida, eu comecei a ficar toda arranhadinha aqui. E tudo bem você deixar, você que escolhe o que você vai deixar a sua criança fazer. Mas tudo que você começar, você tem que pensar assim: eu vou começar se eu quiser continuar. Do jeito que eu começar, é o jeito que eu quero continuar. Então, se você começar a deixar a criança apertar o seu bico, por enquanto ela não tem força, é bem pequenininha, tá só passando o dedinho. Mas daqui a pouco ela começa a ter força, começa a descobrir que pode beliscar, torcer, e aí, você vai aguentar? Daí antes era certo, de repente ficou errado? Então, a gente tem que pensar na nossa coerência também. Então, só comece o jeito que você quer continuar. Essa que é a frase. Comece essas maniazinhas, acessórios, etc, que você vai usar com o seu bebê se você quer continuar. Só comece com chupeta se você quer continuar, né? Só deixe ficar pegando, puxando o cabelo se você quer continuar, né? E outra coisa, tem mães que gostam de fazer o nenê dormir chacoalhando em pé. Você vai começar assim, mas você vai querer continuar? Pensa que essa criança vai crescer e vai ficar pesada. Eu tinha amigas que com criança de 2 anos e meio, 3, estavam lá tendo que chacoalhar a criança pra dormir. E aí começa a pesar. No começo é gostoso, é uma delícia, é levinho, mas depois começa a pesar. Então, só comece o que você e a forma que você quer continuar, tá? Senão depois, claro, vai ter uma transição. Transições são mais difíceis, você tem que ter um tempo de adaptação, mudar um hábito da criança, um costume dela, tem tudo isso, tá? O que mais? A Tina escreveu aqui, a Naomi colocava a mãozinha dentro da minha boca e tocava meus dentes e minha gengiva o tempo inteiro até terminar. Então, os meus às vezes arranhavam a gengiva, eu tinha que cuidar com as unhas, assim, machucava, né? E aí, se pra você tava tudo bem, se você achava que era um momento de carinho, era gostoso, tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Vamos lá pra fora? Já chega, bebeção? Não? Quer mais? Não. Agora ela responde, né, gracinha? Começa a se comunicar. Vamos lá, vocês mandaram as perguntas aqui. Tem pedido de palavra para as crianças, eu vou guardar para o próximo, tá? Vamos lá, estou grávida, aqui ó, estou grávida com muito medo depois de 2 abortos. Olha só, né? Aí é muito importante você saber que o medo, ele sempre tá rondando, né? E o medo, ele é muito presente na vida das gestantes que não aprendem ferramentas para eliminar, ou para cancelar, ou para abafar essa voz. Por quê? Porque é o momento que a gente não tem controle sobre as coisas. Então é muito mais fácil você ter medo, porque a insegurança, a falta de controle nos gera medo. Né? Então, quando a gente não tem o domínio e o controle das coisas, a gente tem medo do que vai acontecer. Então, nesse caso, você está com medo do que vai acontecer. Aí é a vantagem de quem tem a fé, de quem acredita em algo maior, de quem é apegado e tem relacionamento com Deus. Porque a fé é a certeza das coisas que não vemos. E nesse caso, você não vê esse futuro. E você precisa ter fé para conseguir anular esse medo que vem na gestação. O medo é algo que vem para querer caminhar nessa gestação. O que eu faço medo, você não faz parte desta gestação. Você não vai gestar comigo. Eu não vou gestar de mão dadas com você. Eu não vou gestar me curvando aos pensamentos de medo. Medo, você não faz parte. E aí, todo pensamento de medo que vem na minha mente, eu substituo por uma verdade. Uma verdade que aniquila esse medo.
tá? Então você vai trabalhar as verdades de Deus aí e aí vai ter relacionamento com o Espírito Santo, né? Qual que é a verdade nessa situação? Ah, Deus está cuidando de todas as coisas. Então eu vou declarar, medo, eu não vou me curvar a você. Deus está cuidando de todas as coisas. Eu confio naquele que prometeu e é fiel para cumprir. Vai declarando tudo que você já tem aí dentro de você, que eu sei que você tem essa bagagem, né? Vamos ver, tem mais umas perguntinhas aqui. Depois tem perguntas sobre como que o meu filho lida com os eletrônicos. Ele vai dar dicas bem legais pra vocês de como que a gente... como que a gente eliminou isso, né? Como é que foi. Que mais? Pediram pra dar palavras, muitas de vocês, as crianças vão dar. Problemas com o medo também, a gente vai falar na live com as crianças, como é que vai ser. Que mais? Como é a linha de alimentação de vocês? Então, aqui em casa é sempre assim, o Conrad descobre as coisas e ele é à frente do seu tempo. E ele tem as ideias sempre, em tudo, gente. Tem as ideias e eu demoro um tempo pra cachola receber, né? E processar e ficar convicta naquilo. Então ele fica me mandando os conteúdos para que eu leia, às vezes eu não leio pela correria, então fica nessa, né? E é quando a mulher e a mãe decidem e estão convictas que a casa realmente flui. Porque nós somos um grupo, não adianta metade, tá? Só, né? Tem que ser total. Então ele começou por ele, mas ele sempre falava, quando você entender, aqui vai rolar na casa inteira, né? E a mulher tem essa capacidade de fazer tudo, né? Girar dessa forma, quando a gente decide. Então é muito importante que a mulher esteja convicta, né? E o que acontece nesse caso? Ele chegou perto dos 100 quilos, porque ele começou a ganhar 1 quilo por ano de casamento. E aí, quando chegou perto dos 100, deu um clique nele. Não, eu não vou chegar nisso. E aí, ele mergulhou em podcasts de alimentação. E ele começou a descobrir que quase 90% dos nutricionistas seguem linhas antigas e que as novas linhas desmistificavam quase tudo, né? Então, gordura que a gente era proibido, não é mais nessas linhas. A farinha corta, o açúcar corta. E aí a gente começou a entender que a proteína era mais importante, as coisas nutritivas mais importantes do que o carboidrato, que o nosso corpo não precisa do carboidrato, já vai ter em várias coisas que a gente vai comer, não precisa o carboidrato em si, né? Então várias coisas a gente foi aprendendo e adicionando coisas saudáveis, coisas naturais. Então a gente começou a fazer essa adaptação, ganhou mais força quando eu compreendi. E na semana que eu compreendi e comecei a praticar essa low carb, gente, 4 quilos eu perdi. 4 quilos, foi assim. Não que eu precisava perder, né? Não tô nessa situação. Mas eu tava num peso, na verdade no meu maior peso, né? De todos os filhos eu tinha voltado rápido, essa eu tava no meu maior peso. E não é só isso, é o cansaço. É um cansaço, gente, sem explicação. E é a massa, é o carboidrato que faz isso. Então, quando eu tirei, eu comecei a me sentir muito melhor. E de manhã, o Conrad faz um shot pra mim, um ginger shot. Com gengibre, cúrcuma, que mais? Põe um monte de coisinha lá. Fica bem ruim. E aí eu tomo. Ah, mas aquilo, né, dá uma energia. Aquilo... É muito bom pra mim amanhã, eu me sinto muito bem. E a gente tem cuidado. Não somos radicais ao ponto de cortar. Mas a gente vai no evento, a gente come. As crianças comem sim mais carboidrato do que a gente tenta cortar, tá? Então comemos salada com carnes e muitas sementes. Eu publiquei esses dias as sementinhas que a gente come junto, de abóbora, enfim, várias, né, que a gente usa na salada. Aquilo supre, aquilo nutre de uma forma que eu não sinto fome, é muito legal. E outra coisa, a gente renovou a mente, que a gente não precisa comer de 3 em 3 horas. E que jejum intermitente, por exemplo, a gente pode fazer e não vai ter dor de cabeça nem mau humor por não ter comido. Olha só, é uma renovação da mente. E aí, no começo, eu começava a me sentir mal, ele falava, toma uma água, porque é como se fosse um vício. O carboidrato, o açúcar, a farinha, eles viciam e o teu corpo vai querer mais de 3 em 3 horas. É por isso que você quer comer em 3 em 3 horas e acha que tem que comer, né? E aí a gente entendeu isso, que era um vício, então eu fiz um detox. Começava a dar aquele desespero de fome, tomar uma água, né? E aí começou a passar, eu comecei a ter mais isso. Então se eu como sem os carboidratos, se eu como as proteínas e todas as questões, né, vegetais, enfim, que eu falei pra vocês, se eu como isso, eu não tenho fome de 3 em 3 horas. É muito legal, né? É muito legal.
Bom, gente, vamos ver o que mais que vocês mandaram. E assim, eu acho que é uma tendência, né? A gente reformular isso. Mas até nas escolas e tudo, o ensino ainda é o contrário, né? A base da alimentação lá é o carboidrato e etc, né? Às vezes meu filho tem até uns embates na escola porque ele fala ao contrário, porque ele tem aprendido ao contrário com o pai. E nós temos ensinado as crianças nessa linha. Então, tudo que é mais natural é melhor. Mas claro, né, gente? Temos 4 filhos, não é todo dia assim, mas a gente procura comer só orgânicos, fazemos o pedido para entrega de orgânicos. Ai, é mais caro. É mais caro, mas eu invisto nisso. Isso para mim é investimento, né? Então a gente não vai economizar na alimentação. A gente pode economizar em outras coisas. Assim, tá? Essa é a nossa linha de alimentação, a gente se sente muito bem com isso, estamos crescendo. O Conrad já tá bem mais avançado, ele perdeu muito, gente, e não fazia exercício físico, olha o detalhe, né? Claro que precisa fazer, mas na época ele não estava fazendo. E ele pegou chaves, gente, que hoje eu brinco que ele tem mais seguidores nessa área de alimentação do que todo o resto. As pessoas mandam antes e depois, de 15 minutos de conversa com ele, as pessoas mandam fotos que mudaram as atitudes da alimentação, mandam foto do antes e depois, falam, uau, que máximo isso, né? Então ele tem seguidores na área da saúde, de emagrecimento, e eu acho o máximo isso. E ele trabalha muito, né? Ensina muito a renovação da mente, que vai te ajudar nessa mudança. Então a gente não faz regime, não faz dieta, a gente fez uma readequação do que a gente come e para que a gente se alimente sempre de forma saudável. Então as crianças, normal no prato delas, brócolis, verduras, normal carnes, ovo, normal, né? Essa pequenininha, esses dias eu filmei ela comendo salada. A gente precisa ensinar as crianças, tá? Mas assim, gente, não me peçam receita, tá? Eu sou, tipo assim, zero à esquerda quase em receitas. Não sou muito boa nessa área, o Conrad domina mais do que eu. Sei fazer doce, mas daí nós cortamos doce, o que me adianta, né? O que me adianta? Tem uma sogra que cozinha maravilhosamente bem, o marido também que ajuda bem, se vira super bem, mas pra passar receita pra vocês, gente, quando eu faço uma, né, que dá certo, até mando aí pra vocês, mas que eu vou fornecer receita, não esperem sentadas, tá? Esperem outras coisas de mim, extraiam outras coisas, outros ouros, mas isso aí deixo para outros perfis de alimentar, ok? Mas essas mudanças alimentares eu posso testemunhar porque foi muito bom na nossa vida, tá bom? Vocês estão pedindo para fazer uma live com o Conrad para falar de alimentação? Vou fazer sim, inclusive ele tá chegando aqui já com as crianças e eu vou encerrar daqui a pouquinho com vocês. Eu deixo salvado, tá? Salvo aqui para que vocês possam assistir depois. Vamos lá. O que mais que vocês mandaram aqui? Eu acho que eu li todas as perguntas que não eram para as crianças que vocês mandaram. Então, estamos resolvidas nessa Free Flow número 4. Vocês podem sempre mandar todas as perguntas para vocês. A gente vai estar respondendo todas até a última live. A última live será no domingo. Agora quem chegou, que você escutou? Quem que chegou? Quem chegou? Quem? Daddy. O Daddy chegou? O Daddy chegou? Será? A Lisa? A criança sente falta, né, gente? Essa aqui sente falta do agito. Olha, ó. Me trocou. Me trocou pelo agito. O Gabriel é o vizinho. Ela ama o Gabriel. Vai lá ver o Gabriel, vai. Antes que ele vá embora. Foi, gente. É uma independência, né? Ai, gente, é quarta filha. Falei pra vocês que ela aprende até a tomar banho sozinha. Já pega o sabonetinho, passa em tudo. Eu fico, gente, não precisa ensinar nada pra essa filha. É muito gostoso, né? Por isso que eu digo que a leveza vem vindo na maternidade, né? Quanto mais filhos, mais leve se torna. A gente acha que é o contrário, mais pesado, mais trabalho. Pode até ser, mas pensa que o outro, mas ele vai crescer, também vai ajudar, né? Então, eu não sei dizer pra vocês, mas eu tenho essa impressão que vai facilitando. A minha vida hoje é muito mais divertida, muito mais legal, muito mais gostosa do que quando eu tinha um filho só, né? Então, eu sou pró de ter mais filhos, mais crianças na casa. Se você tem dúvida, para um tempo aí, pensa o porquê que você tem dúvida. E você precisa colocar no papel as razões. Veja se as razões não são pautadas em medos e inseguranças. Porque medo e insegurança não pode determinar o tamanho da sua família. E a gente sempre pergunta, Deus, que tamanho de família que você tem pra mim, né? Eis-me aqui, né? A Suelen tá escrevendo aqui que a matemática de Deus é diferente, e é exatamente, a gente aprende com isso. Quanto mais filho, a gente pensava, gente, vai ser mais gasto, mais isso, mais aquilo. É muito bom, é muito bom. E a pessoa chegou, vocês estavam chamando ele, assim, bastante, né? Ele chegou, eles querem que você fale de alimentação numa próxima live comigo. Você topa? Posso falar, mas é melhor chamar um nutricionista, né?
Não, a gente quer a sua experiência. Daí depois eles checam tudo que a gente fala. Vocês checam, claro que vocês checam com os profissionais de saúde. Mas você conta a sua experiência, posso te entrevistar. Posso sim. Ele topou. Daqui a pouquinho ele tá saindo, que ele tem escola do alto. E agora eu vou assumir as crianças e a janta e etc. Que aqui em casa o lance é revezamento, gente. Revezamento. 4x2. 4 crianças, 2 pessoas. 4x2 é revezamento. Na casa dos Jansens, normalmente dá certo, às vezes não dá tanto, né? A gente vai alinhando as expectativas um com o outro, o que um acha que vai fazer, o outro fica esperando e a gente vai crescendo. Hoje de madrugada eu falhei. Não falhou, amor. Você foi bem. Foi, Acordou na hora que eu gritei. Se você perdeu a nossa história da madrugada, assista a live no começo para você se divertir um pouco e ver que não é apenas na sua casa que essas coisas acontecem, não é apenas com o primeiro filho que essas coisas acontecem, pode acontecer com o segundo, com o terceiro e com o quarto, porque os nossos filhos não são robôs, eles são bebês e vai passar. 3 aninhos aí, gente, já não é uma bebê essa criança. Então aproveite, vamos tentar levar com bom humor. Ah, cansaço? Cansaço resolve dormindo. Deixa passar essa noite aí, vai dormir uma hora que você conseguir e vamos pra frente, tá? Isso não te faz... Oi, eu cheguei mais. Não te faz uma péssima mãe, não te faz o seu filho um péssimo filho. E olha quem chegou. O Ioiô. Oi, Ioiô. Oi. Essa é a live Free Flow, que era pra vocês participarem, lembra? Sério, eu nem sabia que ia ter live. Quer uma pergunta? Tem uma pergunta pra você. Quer responder? Vamos lá, olha só a pergunta que elas mandaram, que legal. Eu nem sei. Não, eu vou te dar a pergunta, você vai gostar. Atenção, o Johan está pronto. Como o Iô lida com eletrônicos? Microfone pra você. Ai. Você aprendeu bem legal, conta pra eles. Qual que é a pergunta de novo? Como que você lida com eletrônicos? Você é viciadão, fica o dia inteiro assim, ó. É? Eu quando tenho eletrônico eu fico bastante, por causa que é o único dia que eu posso, né? Qual que é a regra que você segue em casa? A regra que tem em casa é que eu não posso eletrônico durante a semana. Bem pertinho pra te ouvir. Durante a semana. Daí... Sem telas durante a semana, gente. Só Nem se dia for da semana. assistir algum jogo com o vovô ou alguma coisa. Exceção total, porque o vovô, né, tá de quarentena há quanto tempo e eu quero que ele tenha relacionamento com meu pai. E o jogo de futebol vai passar. Ele é ao vivo, né? Então, a Lisa chegou, a gente quer mostrar o trabalhinho da escola dela, tá? Por isso que eu tô abrindo aqui. Prioridade é a criança aqui. Isso, Lisa! O que é isso, Lizinha? Uma água viva. Uma água viva? Uma água viva. Ô, louco! Essa tua lição? Sim. Que linda! Lisa é muito caprichosa. Gostei dessa água viva, hein? Ah, é assim, pessoal. É uma água viva do fogo. Uau, Lisa! Você quer dar uma palavra pro pessoal? Dar um oi? Vamos fazer um buche. Ó, vamos arrumar o cabelinho da Lisa, que veio descabelado da escola. Foi legal a escola, Lili? Sim. Você tá feliz? Sim. Posso falar mais sobre como é que eu lido? O Iô tá falando sobre como é que lida com o eletrônico, mas você tem que chegar bem perto e entrar na câmera. Assim. Daí os eletrônicos, eu normalmente não pego os eletrônicos, eu quero fazer uma outra coisa. Algumas vezes eu termino tudo, não tenho nadinha pra fazer, por causa que o vizinho fica na aula. Daí algumas vezes não dá pra brincar tanto. E eu não sei mais brincar tanto sozinho. É, porque como ele começou a jogar muito videogame um tempo, ele começou a perder a noção do que brincar, não foi, Iô? De repente, quando a gente largou as telas, você começou a brincar de outras coisas. Não foi? Conta do vício. É? Você não sabe brincar de nada? Não. Fica só assim, ó. É? Claro que não. Não, sei Não fazer é. outras coisas. Ele sabe. E, ô, me conta uma coisa. Conta sobre o vício, o eletrônico e o videogame. Deixa a gente viciado? A gente não quer parar e fica o tempo inteiro? Sim, isso é legal. É que é um troço legal que você quer ficar fazendo. Tá, e faz bem no fim do dia ficar com o olho lá pregado na tela? Não, eles podem haver. Explode a veia, ele fala, gente, porque fica vermelho aqui, ó. E outra coisa, Iô, quando você... É como se, assim... Ainda vou falar que se a mãe tá tocando, é como se ela encostasse uma tela... Ó, você vai fazer assim, vai colocar numa célula nervosa que vai chegar até aqui e vai fazer formigar. Daí quando a mãe fala assim, desce aqui, daí a célula nervosa já chega e fala que é na hora de parar. Olha, que célula nervosa é essa, hein? É a célula da paz, é essa, hein? Aí você vai na hora, você desce na hora. Não. Daí eu falo assim, espera mãe, deixa acabar.
Então, qual que é o acerto aqui? Se eu chamo e eles não vêm, eles perdem a chance na próxima jogada, na próxima oportunidade. A Lisa aprendeu bem, né? Quando eu chamo, o que acontece, ô? O que acontece? Ela para na hora, ela para tudo e ela desce, né? Então as crianças estão aprendendo. Peraí, eu tenho mais uma questão aqui que eu quero te falar do vício. Tinha uma época que ele começou a jogar videogame e aí eu pedi alguma coisa, lembra que você ficava irritado? Sim. Então, o que acontecia? Chega mais pertinho que você sumiu, cara. Ele quer sentar, tá cansado. Não, é que eu... Lembra da irritação? Da irritação, fica irritado assim na hora que alguém interrompe alguma coisa? Como que você melhorou nisso? Eu melhorei por causa daí eu tinha parado, daí já me acalmei um pouco. Acalmou, não ficou mais irritado? Não, na verdade eu ainda continuava irritado, porque eu queria continuar, né? Mas aí eu não reagia. Ah, você escolhia Controle. não reagir. Controle, tá. Você tem aquela tabela, não é tabela, como que é o nome? A curva. A curva do controle e da... Responsabilidade. Explica pra eles o que é isso. Ai, como é que eu vou explicar isso? Explica que eu desenho aqui. É bem importante explicar isso. Vai, pode falar. Tá, é um risco assim e assim. Ele vai conforme a idade. Por exemplo, 1 ano você precisa controlar bastante. Assim, ó? Posso desenhar? Então faça. Assim, peraí. Então, a gente vai trabalhar com eles essa explicação, tá? Que a responsabilidade dele vai depender, a liberdade dele para fazer as coisas, etc., vai depender do controle que ele tem, né? E quanto mais controle a gente precisar ter, né, menos liberdade ele vai ter. Então, a gente faz um gráfico do controle com a responsabilidade. Ele vai explicar para vocês. Vamos ver como é que ele recebeu essa informação. A gente sempre explica de novo. Então, quanto mais domínio próprio ele tem, mais liberdade ele vai ter, né? Ele vai mostrar que ele tem mais responsabilidade. Tá, aqui tá o controle dos pais e aqui tá a responsabilidade. Então, aqui eu começo com... Peraí. Aqui eu começo com 1 ano. Tá. Tenho totalmente controle. Daí isso aqui vai subindo durante A a mãe e idade. o pai controlam tudo quando Sim. você tem 1 ano, né? Daí aqui já é os 10 anos, a minha idade. E daí quando você chega lá no topo, nos 2, é quando você já tem 18 anos. Você não precisa mais do controle da mãe e do pai. Então, no começo você tem todo o controle, acho que ficou invertido aqui por causa da câmera. No começo a mãe e o pai controlam tudo e aí eles vão crescendo e o controle vai passando para eles. Então, quanto mais ele me mostra que ele tem controle e domínio próprio, por exemplo, para jogar videogame, mais ele vai poder jogar, mais liberdade, mais responsabilidade a gente sabe que ele tem, né? Então vai crescendo. Isso a gente tem num post aqui no meu feed, eu posso marcar aqui depois da live para vocês, nos stories, para que vocês possam assistir. Isso é bem legal. E eu tenho mais uma perguntinha, se você quiser aproveitar. Daí eu vou ter mais uma pergunta para você. Pra mim? Olha aqui, ó. Tem uma pergunta que eu achei que era pra você aqui. Quer ver? Olha só, você sabe responder isso. Crianças tiveram problema com medo, como lidaram? Vem. Ah, isso a Lisa tem bastante hoje em dia também, né? Como que você faz? Ai, eu não quero falar o que aconteceu hoje, posso falar? Não, como que você faz quando você fica com medo? Qual que é a sua dica que você dá pras pessoas sobre o medo? Quando eu tô na minha cama, ou eu encaro o negócio e eu fico embaixo da coberta. Se encara. Embaixo da Encarar, a gente diz que é face the fear. Você encara o medo. Então, a gente não tem medo do medo. A gente encara o medo e a gente cancela o medo. E não deixa o medo fluir. E a gente sabe que tem algo muito mais forte do que o medo. O que é mais forte do que o medo? Qual o nome é mais forte do que o medo? Jesus. Então a gente tem Jesus, é só falar o nome de Jesus, e aonde a luz entra, as trevas têm que ir. Então o medo não pode nos dominar. Mas assim, as crianças sabem que elas podem sentir medo. A gente sente medo, não sente? Tem medinho de proteção também. Medinho de proteção, né? Então a gente tem Por que saber exemplo, quando o medo é de dentro ou o medo vem de fora. Aqui é o pico do Einstein. Não do Einstein, não. Que pico do Einstein? Do Um pico? Everest. Everest, aham. Daí a pessoa tá aqui, ó, na beira do Nicarágua e... Só que daí a gente tem medinho da proteção. Isso, tem medo na hora de pular ali, porque
Eu senti esse medo quando eu pulei de bungee jump, porque você ia pular no meio de um precipício, só que eu tava presa por uma corda, mas o meu corpo, a minha cabeça não tava entendendo, né, a questão da corda, era aquela proteção, não se jogue, porque você é perigoso pra sua vida, é arriscado. Então esse medo eles sabem que a gente tem, então às vezes no escuro dá esse medo, porque é uma defesa nossa, né, é uma insegurança, você não sabe o que vai acontecer, é do corpo humano, é do ser humano. Então eles aprendem a lidar com isso, mas a gente já aprendeu a identificar quando tem um medo mais pesado, ele vem de fora, ele vem pra aterrorizar, é algo que a gente sente, talvez vai entrar um ladrão, algo que a gente fica assim, sabe? Então isso a gente sabe que tá na atmosfera, e a gente cancela, a gente ora, a gente libera e passa. Muito bom, gente, vamos ver se tem mais uma pergunta pra ele, pra aproveitar que ele está aqui, né? Vai lá que de madrugada tem mais chute aí, mas não vai ter, essa madrugada vai ser tranquila, né, gente? Tomara, porque hoje foi muito agitada. Eu contei pras titias tudo o que aconteceu. Olha aqui, ó. Eu acordei. Acabou. Todo mundo acordou na casa. Acontece, gente. Eu acho que a gente respondeu todas as perguntas. Tem umas titias que queriam palavras também. Se você quiser dar palavra pra alguma titia, eu vou passar o dedo aqui, você escolhe o nome, tá? Meu filho perdeu interesse em outras coisas depois que começou a jogar videogame. Exatamente, claro que perde, porque o videogame ele traz uma recompensa imediata. E nada na vida é imediato, né, gente? As coisas mais valorosas na vida são a longo prazo. E o videogame vem tirar essa nossa capacidade do a longo prazo. Se você quer experimentar o que o seu filho vive, entra no videogame e joga. Né? Teve um dia que eu resolvi jogar Sonic, porque eu amo Sonic, né? Eu, quando era criança, eu gostava do Sonic. Fui jogar com as crianças, vamos fazer aqui uma rodada. Tava lá eu, né? Jogando, tava quase... A gente chegou numa fase super difícil, lembra dessa? Eu passei dessa. Você passou, eu tava quase passando. Quando eu tava quase passando, o meu marido me passa na minha frente e eu caio no buraco e eu morri. Gente, eu fiquei tão fora da casinha. Eu gritei com ele. Nossa, daí ele falou, nossa, que isso? É só um jogo. Pra ele que tá de fora, é só um jogo. Mas pra pessoa que mergulhou e tava ali, dedicando tempo, ganhando recompensas e perdeu a recompensa, não era só um jogo, né? Então tem tudo isso, sabe, gente, que a gente tem que levar em conta. Eu senti na pele, eu falei, gente, isso aí foi uma raiva que eu senti ali dentro, né? E isso que as crianças sentem na hora. Então a gente precisa trabalhar com isso também, né? E entender que eles são seres humanos, eles vão reagir a isso. Então eu aconselho vocês a tirar telas. Quanto mais, melhor. Se você estudar os grandes caras aí que criaram a internet, os grandes nomes hoje, faça uma pesquisa, o que eles falam sobre a internet e filhos. Os filhos deles não têm acesso à internet e nem televisão. Por que será? Né? Tem até um documentário que eles dizem que criaram tudo isso para o bem, né? E que tem sido usado de uma forma ruim, né? O Iô tá querendo responder mais pergunta aqui, tô vendo, Johan. Que nem todas são pra vocês, amor. Nem todas são pra vocês aqui, pra você, entendeu? E a gente já leu todas que estavam aqui as perguntas. A mamãe já passou o dedinho aqui, entendeu? Uhum. Qual é o conselho que você dá para as mães? Que quando o filho sofre de diurese noturna, aí, gente, daí eu não tenho conselho para dar nessa área. Tem algumas amigas que já passaram por isso, e uma, inclusive, a criança foi totalmente curada agora. Eles estão lá na Betel, foi totalmente curada, né? Foi algo impressionante a cura sobrenatural que essa criança viveu. Eu vou lá brincar com o Lucas. Pode ir, E eu pode também ir tenho uma brincar. pergunta, se eu posso ir no condomínio deles. Não, sair de casa agora não, filho. Olha a hora, 6h30, né? Nós vamos jantar. Não, a gente vai jantar e amanhã eu faço tudo certinho. Não, eu sei que você vai fazer tudo certinho, não é por merecimento ou nada. É que agora não dá, a gente tem os horários, a mamãe hoje tá até A gente sozinha vai com brincar de vocês. esconde-esconde lá naquele condomínio. Eu nunca... Daqui a pouco eu vou conversar com você, tá bom? É. Mas não quer dizer que eu vou deixar. Gente, alguém passa por isso aí? As crianças são os amores, né, gente? A gente precisa aprender a lidar com cada um. E às vezes a gente demora tanto pra aprender a lidar com essas crianças. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Acho que não tem mais pergunta, né, gente? Conseguimos responder todas hoje. Muito bom, muito bom. Muito boa a companhia de vocês. Hoje foi um dia que eu quase não fiz live, né? Por conta desse cansaço da madrugada que deu tilt. Mas esta madrugada vai ser bem tranquila. E se não for, também a gente vai dar conta. E a gente vai ter histórias para contar. Ok? E sempre lembre que você é uma overcomer. Você vence as coisas. Você passa por cima das dificuldades. Você não derrete.
tá? Você não se desfaz. Você é mãe, você é mãe, você é forte, você aguenta, parece que não vai aguentar, mas aguenta. Você é mãe, você erra, mas você levanta e você acerta depois. Você erra uma vez, você erra 2 vezes, você erra 3 vezes. Mas você é a mãe perfeita que os seus filhos poderiam ter. Deus não erra, Ele escolheu você para ser mãe dessa criança, porque você tem tudo que o seu filho precisa. E ele vai ser suprido através da sua vida. Deus não erra e Ele escolheu você para estar cuidando dessa herança que é dele nessa terra. Olha só como Ele confia em você. Tá na hora de você começar a confiar mais em você. Comece a confiar em você como Ele confia em você. Pergunta a Deus, você confia em mim? E aí você vai ser surpreendida pelas respostas que Ele vai dar e você vai começar a viver o ilimitado de Deus na tua maternidade também. Espero que tenha ajudado vocês, essas perguntinhas, essas respostas, essas dicas. Estou aqui para servi-las nessa semana. Vou continuar entrando até o Dia das Mães, em qualquer horário do dia. Aviso nos stories alguns minutinhos antes. Coloco ali um countdown para vocês salvarem se vocês estiverem vendo. Se você quiser ser avisada das minhas lives, que não tem hora para começar, mas vão começar em algum momento do dia, você precisa acionar o sininho no meu perfil. E aí o Instagram vai te avisar a hora que começar a live e você vai poder participar aqui, mandar suas perguntas, dividir aqui as suas questões, as suas experiências e a gente vai poder crescer juntas. Eu gosto muito dessa troca que a gente faz aqui, porque eu queria muito ter tido essas trocas quando eu estava com meu primeiro bebê. Eu ia ter errado muito menos. Eu sou uma pessoa que aprende muito ouvindo e observando. Eu tenho certeza que muitas de vocês aprendem com as nossas experiências. Por isso que eu tô aqui de coração aberto para dizer as minhas escolhas, as certas e as erradas. Hoje eu fiz escolhas certas. Na minha madrugada que a bebê acordou, eu fiz escolhas certas. Eu passei da 1 até as 4:30 da manhã com muito amor, paciência e carinho para aquela criança que precisava de mim, não estava conseguindo dormir. E eu fiz as escolhas certas para me manter equilibrada, me manter alegre, me manter acesa, porque a minha criança precisava de mim. Mas teve um momento no final que eu fiz a escolha errada, que eu acendi as luzes, dei uns berros até o marido aparecer, de tão cansada que eu tava. E aí ele veio me socorrer, veio me ajudar e aí as coisas foram se acalmando, a bebê dormiu, todo mundo voltou para sua caminha e dormiram até umas 8:30, 9 horas. Foi uma paz aqui na nossa casa. Gente, mãe de 4 filhos, continuo errando, mas eu erro com liberdade. O erro não me define. Não é o erro dessa madrugada que vai me definir. Na verdade, o erro vai gerar algo dentro de mim. Inclusive até uma humildade, né? Já pensou se eu fosse uma mãe que não errasse? Vocês não iam estar aguentando a minha live aqui de nariz empinado. Então eu erro com liberdade e eu não deixo a culpa grudar em mim, nem a frustração. Sabe o que me passou pela cabeça? Não faça essa live, não, agora, depois dessa você não vai fazer essa live, né? Mas eu falei, agora que eu vou fazer, não me provoca, que agora que eu vou fazer. E eu tenho certeza que tem muitas mães que estão me assistindo hoje que passaram perrengue na madrugada. E eu quero dizer que tá tudo bem. Tá tudo bem. E se você errou nessa madrugada, se você pegou forte talvez o seu filho, eu já estive nesse lugar também, em que eu manifestava a minha raiva de forma física até diante das minhas crianças, mas eu venci essa parte. Graças a Deus eu venci. E eu tô aqui para te dar ferramentas para que você também vença, porque se eu venci, você também pode vencer. A raiva não pode fazer parte da nossa maternidade. A gente fecha a porta da raiva e a gente abre a porta do amor, porque o amor não falha, o amor demais nunca vai falhar, ele sempre vai transbordar e transborda para fora da casa, de tão lindo que é e de tão poderoso. Muito legal. Vocês estão pedindo pra mim que eu salve, né? Eu tô sempre salvando, tem as 3 lives ali, você vai ver no meu rostinho, é uma live, tá? E você pode assistir todas as lives quando você quiser. Algumas são mais curtinhas, outras são mais longas, de acordo com as perguntas de vocês. E esse é o meu free flow. Não vim com nenhum assunto determinado aqui, nenhuma pauta, nenhum estudo para vocês. Eu vim realmente aqui de coração aberto para responder na lata o que vocês quiserem aí, com toda a vulnerabilidade, toda a sinceridade, porque eu acho que isso falta, né, por aí. Falta gente que abre a sua vida como ela é, né, sem filtros, sem máscaras, e eu acho muito legal que vocês às vezes vejam pessoas que erram como vocês.
né? E que acabam acertando depois, porque isso enche o seu coração de esperança, tá? Então, tudo que você tá vendo por aqui acontecer, saiba que sempre há esperança. Sempre há esperança depois de qualquer dia na tua maternidade. Então, gente, um beijo pra você, porque agora eu vou assumir o meu posto. O marido está indo para a escola do alto e eu vou assumir o meu posto. Vou abrir agora uma caixinha de pergunta aqui. Você pode lançar suas perguntas, que a gente vai responder na live de amanhã. Um beijo pra você. Muito obrigada pela companhia. Olha aí, ó, a Natália, amiga da Michelle lá do Canadá. Que legal, Natália. Seja bem-vinda nessa caminhada aqui, nessa nossa jornada diária aqui, né? A Denise escreveu: errar com liberdade e sem culpa. Essa acho que é a chave de hoje, né? Errar com liberdade e sem culpa. Eu sou livre para errar. Com os erros eu aprendo muito, eu cresço muito, a minha casa cresce e a gente segue de glória em glória nesta maternidade. Isso mesmo, sem filtros, abrindo o coração. A Natália tá escrevendo aqui, muito legal. A família Cruz escreveu: como lidar com a crise de ansiedade e 2 filhos. A ansiedade não pode fazer parte da sua maternidade, ela pode estar fazendo, mas ela não deveria. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você identifica e você escolhe o que você quer que continue na sua casa. E você vai dizer: ansiedade, você não faz parte. E você vai usar ferramentas para que você substitua padrões de pensamentos que geram ansiedade. E você vai trabalhar o teu equilíbrio emocional. O que será que está me gerando essa ansiedade? Às vezes é uma chavinha ali que você supre e você não vai mais ter essa ansiedade. Às vezes, gente, a ansiedade ela é causada por uma informação profética que você tem. Você tem um senso lá dentro que você talvez foi feito para algo maior e que você está vivendo tão pequenininho. Mas isso é lá para frente, né? Deus nos dá informações atemporais e a gente acha que é neste tempo agora. E às vezes é uma coisa lá pro teu futuro. Só que este teu presente está te preparando para aquilo. Então você ainda não tá alinhada, né? O teu espírito já recebeu, mas a sua mente ainda não alinhou. Então gera uma ansiedade, porque você não tá vivendo aquela realidade que você lá no fundo sabe que você foi criada para viver. Mas o nosso chamado tem momento exato para dar o boom, para começar a fluir. Mas na verdade ele já está funcionando desde o começo. É tudo uma preparação. Está tudo dentro do tempo perfeito de Deus para o seu caminhar. Então nada de ansiedade. Ansiedade você não faz parte. E se bater demais, pede ajuda. Vai atrás de profissionais. Equilibra isso. Às vezes é uma questão hormonal, às vezes é uma questão de vitamina. São várias coisas que podem estar acontecendo no seu corpo. E aí, gente, dependência do Espírito Santo. Deus, o que está me gerando ansiedade? Onde foi que essa ansiedade começou? E aí você deixa ele colocar a verdade no lugar das mentiras que se instalaram talvez na sua mente nessa época, nessa experiência, nesse momento. Gente, a verdade, a palavra de Deus, a verdade sempre vai libertar você. E isso inclui a maternidade. Vai libertar e vai trazer leveza para a tua maternidade. Eu sei que tem muita gente prometendo leveza em maternidade de várias outras fontes, mas não existe outra leveza a não ser a do alto. Tá? Não existe outra leveza. Ser humano nenhum consegue tirar o peso que é gerado nas nossas vidas, porque é um peso espiritual que se manifesta no natural. E isso, quem tira a treva, quem tira o peso, quem tira a escuridão, é só a luz, é só Jesus, é só o amor, é só a paz, é só Ele que pode fazer isso pra você. Então a maternidade sobrenatural, maternidade leve, com alegria constante, porque a alegria é constante. Tem perrengues, mas a alegria tá lá, a paz tá lá. Eu tava no perrengue na madrugada, mas a paz estava lá. Eu posso ter me desequilibrado um momento, mas a paz estava lá para eu acessar, né? A culpa não tomou conta, a frustração não tomou conta, porque a paz é maior, porque a certeza é maior, porque o amor é maior que tudo isso. Então tenham isso no coração, esse é o meu presente para vocês hoje. Espero que tenha sido útil e que possa ter trazido leveza e alegria para sua casa, para esses próximos dias. Um beijo para você. Fui. Me despeço, não vou embora nunca, né, gente? Tchau. Depois eu respondo as outras perguntas.